Estamos fazendo esse estudo do Evangelho de Lucas, tendo como tema em busca da perfeição, e o subtema de hoje, o perfeito pregador. Então vejamos por que devemos buscar a perfeição nessa dinâmica de transmitir a palavra. Existe um aspecto que deve ser observado por nós com relação a Jesus Cristo. Como Jesus pregava, qual era a forma, o que estava inserido na sua pregação. Não apenas as palavras que ele lançava, mas também suas atitudes, a forma como ele agia com as pessoas. Então, dentre todas as coisas que Jesus fez, pregar foi uma das maiores missões que ele teve. Além de dar a sua própria vida, é claro. Mas a mensagem que ele trouxe também foi uma das maiores missões. Por isso, ele fez com excelência e nos deixou um grande exemplo de como ser um perfeito pregador. Então, Lucas capítulo 8, vamos ler do 1 ao 3, os 3 primeiros versículos. Diz assim então a palavra de Deus: Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, mais uma vez eu quero te pedir, fala conosco, vem ser com esta mensagem, nos dá direção, que compreendamos, ó Pai, claramente o teu propósito em nossas vidas, e que ao exemplo de Cristo busquemos também ser excelentes naquilo que fazemos. E dentre estas coisas que devemos fazer, é pregar o teu evangelho. Nos ajuda a ser perfeitos pregadores da tua palavra, que falam a verdade, que proclamam a glória do teu nome. Pois é em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Todo o capítulo 8 de Lucas, ele destaca a perfeita atitude de um pregador usado por Deus. Vejamos então como nos tornar perfeitos neste dom. Sabemos que a pregação é um dom de Deus, Deus que capacita o homem para pregar. Como pastor, eu tenho a incumbência de treinar pessoas, de ensinar as pessoas a pregar. E é interessante que nem todos têm essa dinâmica, a facilidade de usar as palavras, de compreender um texto e expor esse texto de forma clara. Isso é um dom que é dado por Deus. Mas entendemos que no papel de pregar, de ensinar, todos nós devemos ser incorporados. Por isso que eu faço questão de ensinar a todos. Porque se a pessoa não vai estar à frente de um púlpito, à frente de uma igreja, mas ele vai estar à frente de uma outra pessoa que ele precisa falar. Então ele precisa aprender algumas técnicas, mas também entender o propósito da pregação. Então é esse o enredo do capítulo 8. Jesus nos ajuda a compreender melhor o que é uma pregação e o porquê da pregação. Então que nós possamos assim desenvolver em nossa vida uma mensagem viva, que em nossa vida seja um testemunho vivo, para que assim, por onde quer que passamos, possamos deixar a luz de Deus brilhando também nas outras pessoas. Então, para que a gente possa aprender, vejamos que o perfeito pregador é aquele que cria oportunidades. A gente tem muita ideia de que os bons pregadores são os conferencistas. Aqueles que nós convidamos para fazer uma conferência na igreja, aqueles são os melhores que são convidados. Em certa parte sim, são bons,
são intelectuais, são pessoas capacitadas, são pessoas que são usadas por Deus, mas entendemos que o pregar requer uma disposição, e essa disposição deve partir de quem quer pregar, e não esperar que alguém peça que ele pregue, entende? É essa a ideia que a gente ficar em casa e aguardar que alguém convide a gente para pregar. Será que isso vai acontecer? Você está em casa e o teu vizinho bater na porta, ei, vem cá irmão Edson, prega aqui para mim. Será que vai acontecer assim? Dificilmente. Pode acontecer, mas não é algo natural. O ser humano, por si, ele quer fugir de Deus, ele não quer saber da palavra de Deus. Então é nossa missão de criar as oportunidades. É fazer ali um jantar e convidar um amigo e ali transmitir a mensagem. É de estar em um churrasco com os amigos e naquele momento transmitir a palavra. É um passeio, uma caminhada, seja onde for, encontrar com um amigo e ali falar do amor de Deus. Então essa era a maneira como Jesus agia. E aqui o texto, no verso 1, diz justamente isso, do capítulo 8. Aconteceu que depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus, ele andava, ele criava as oportunidades, ele não esperava as pessoas virem até ele, ele não esperava convite para pregar, ele mesmo se dispunha, ele ia atrás, ele corria atrás. A gente tem um ditado popular que diz que nada oferecido tem valor, né? Se você se oferece para pregar, esse aí não tem valor. Mas entendemos que aquele que sente no coração a sua missão e entende o chamado de Deus, ele não consegue ficar em casa esperando alguém chamá-lo. Ele vai, ele se destaca, ele cria uma fórmula para que então chegue até as pessoas para falar do amor de Deus. Em Mateus 28, verso 18, Jesus disse assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Cristo aqui é fazer discípulos. Por muito tempo foi anunciado, pregado nas igrejas que a ordem era o ide. Ide, mas não é ir, é indo fazer discípulo. E indo para onde? Aonde quer que você vá. Se você vai no banco, na fila do banco, aquelas conversas que rolam, faça discípulo. Se você vai no supermercado, na fila ali do mini box, né, do supermercado, faça discípulo. Então a ideia é que a gente possa falar de Cristo, falar do reino de Deus por todos os lugares. Isso é criar oportunidade. Isso é ser um perfeito pregador. E não apenas aquele que está de púlpito, sempre muito alinhado, muito afinado com as palavras que vai colocar. Então, Deus quer usar todos nós, não só estes que ficam por trás dos púlpitos, mas principalmente cada um de vocês, porque Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, as palavras mais profundas, possivelmente você tem ouvido de pessoas simples, pessoas que não têm tanto estudo, tanta capacidade, mas que têm uma intimidade com Deus e conseguem transmitir a verdade do Senhor. Então Jesus Cristo, ele tinha essa intimidade. Por ter essa intimidade, ele tinha o peso da responsabilidade. Ele sabia do compromisso que ele tinha firmado com o Pai. E que compromisso é esse? De anunciar o reino de Deus, de propagar as boas novas. Aqui o texto diz que ele anunciava o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Então ele anunciava boas notícias, ele estava transmitindo a paz de Deus. E às vezes a gente se pega conversando com vizinhos, amigos, pessoas próximas,
falando de tudo, de futebol, da novela, do filme, da série que eu estou assistindo, e aí cada um tem a sua preferência, e aí passamos um tempão falando de tudo isso, e esquecemos de anunciar a notícia principal, as boas novas de salvação. Quando você ganha um presente, você gosta de mostrar esse presente para as outras pessoas? Aqueles mais chegados? Eu tinha um amigo que, sempre que ele comprava alguma coisa, ele corria lá na minha casa para me mostrar. Olha o que a mamãe comprou, olha o que eu ganhei. Então ele ganhava as coisas dos seus familiares e sempre tinha essa alegria de me mostrar. E muitas vezes me emprestava para eu usar também, né? Então, é muito bom que a gente tenha uma notícia boa e possa transmitir para as pessoas. E não há notícia melhor do que falar de boas novas, que é a salvação em Cristo Jesus. Você tem uma notícia boa para dar às pessoas. O mundo está perdido. Nós vivemos em um mundo que está em caos, tanto na saúde, quanto na educação, quanto politicamente falando. E nós precisamos oferecer às pessoas um governo perfeito. E esse governo está em Cristo. Ele precisa reinar em nosso coração. Ele precisa governar a nossa vida. E assim teremos uma vida perfeita. Porque estaremos dentro da vontade de Deus. E como é dito, a vontade de Deus ela é perfeita. Então não tem como errar. Em segundo lugar, o perfeito pregador é aquele que atende os seus ouvintes. Eu já ouvi falar de denominações, não vou citar nomes aqui, mas de denominações que o pastor ele entra pela porta dos fundos, lá atrás tem um estacionamento para ele pôr o carro dele, ele entra pelas portas dos fundos, ele celebra ali a programação, termina, ele sai, sem cumprimentar ninguém, sem falar com ninguém, provavelmente ele não conhece ninguém pelo nome. Isso é muito terrível para um líder religioso, para alguém que se dispõe ao serviço de Deus, lembrando que o pastor, o líder, o pregador, ele tem uma responsabilidade, que aquilo que ele está ensinando, e uma vez que isso seja aceito, deve ser levado em consideração a situação que a pessoa se encontra, o cuidado com essa pessoa, o crescimento espiritual dessa pessoa. Por isso que a mensagem lá, em Mateus 28, não é ide, mas fazer discípulo. Jesus não apenas ia de cidade em cidade, mas ele ia fazendo discípulo por onde passava. E as pessoas, ao ouvir a palavra, o seguiam. E aí temos essa ideia, como a palavra de Deus nos mostra. Verso 9 a 15 do capítulo 8. Verso 9 a 15. No versículo 4, ele conta uma parábola chamada parábola do semeador. Quando chega no verso 9, versículo 9, ele passa a explicar essa parábola para os seus discípulos. E ele diz: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é essa? Respondeu então Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Sendo este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho são os que ouvem, e vêm a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo e sejam salvos. O que caiu sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo e de bom e reto coração, retém a palavra. Este frutifica com perseverança. Vamos entender um pouco aqui essa explicação. Primeiro, o pregador é aquele que atende os seus ouvintes. As pessoas ouviram a mensagem, era uma multidão para quem Jesus estava pregando,
mas apenas um grupo pequeno o procurou. E procurou porque tiveram dúvida do que realmente Jesus queria falar com aquela mensagem. O costume daquele tempo era que aqueles que transmitiam a palavra, eles pregavam o que já tinha escrito, né? O Antigo Testamento. Então os mestres eram aqueles que abriam os rolos da escritura, liam e explicavam aquele texto. Quando Jesus pregava, ele usava uma técnica diferente. Ele usava figuras, ele usava imagens, é claro que mentalmente, né? Ele transmitia a sua mensagem usando a cultura, o que aquelas pessoas tinham de imediato, algo que elas conheciam. E ele fazia então essa ligação entre as coisas simples do dia a dia com as coisas eternas lá do céu. Então Jesus, por exemplo, nesta parábola, ele usou a figura de um agricultor, de um semeador, que ele lança sementes, e era algo muito costumeiro daquela época. E aí eles não entenderam o que é que ele queria dizer. Qual é a ligação disso, desse semeador? E aí é nesse ponto que eu acho interessante, que Jesus se importou com a preocupação deles, ou com a não compreensão da palavra. E Jesus então se dispôs a ensiná-lo. Levou um pouco mais de tempo para ele explicar nos mínimos detalhes. Então esse é o papel de um verdadeiro pregador, é se importar se os seus ouvintes estão entendendo o que ele está falando, está dizendo. Porque é muito ruim, eu confesso a vocês, chegar em uma igreja, ouvir uma mensagem, e pode até ser riquíssima em conhecimento, mas que não chega até nós, diante da nossa limitação, diante do nosso, nosso cansaço e tantas outras coisas. Nós somos limitados. Às vezes o pregador que está aqui à frente, ele tem mais conhecimento, ele está mais aprofundado na palavra, e ele tem que ter essa dinâmica de facilitar. Ele é o facilitador, ele arrecada o conhecimento, ele faz ali uma peneira, ele escolhe as melhores coisas para transmitir às pessoas. Assim é que nós devemos avaliar um bom pregador, e não aquele que demonstra muito conhecimento. Eu, há muito tempo atrás, isso já tem, eu acho que uns 20 anos, a igreja que eu congregava, o pastor convidou um missionário para vir pregar, e era um missionário americano. E esse missionário, ele conhecia muito de avião, e ele passou mais ou menos uns 40 minutos falando de avião. Falou de tudo. Eu tenho certeza que quando ele terminou aquela mensagem, se eu entrasse dentro de um avião, eu conseguia pilotar, diante de tudo que ele passou. Só que ele fazia algumas ligações com a palavra de Deus, mas ficou uma coisa tão complicada de entender, e eu confesso que muitos saíram de lá boiando ou voando, né? E os irmãos lá fora ficavam perguntando: tu entendeu alguma coisa? Eu disse: rapaz, não entendi nada. E tu entendeu? Rapaz, também não. Uma mensagem como essa é muito complicada, né? É muito difícil. Então, o perfeito pregador é aquele que tem essa, digamos assim, o discernimento, a compreensão de falar a linguagem que o povo possa absorver, que ele possa entender. E isso vai muito do olhar. É você estar pregando aqui ou anunciando a palavra e observar como está a reação da pessoa. Se enquanto você está pregando, as pessoas estão olhando para o teto, olhando para o ventilador, olhando para o relógio, etc. Rapaz, está desinteressante, eu não estou conseguindo atrair a audiência. Então o pregador ele tem que ter essa dinâmica para conseguir atrair a audiência. E quando não consegue, aí ele tem que procurar outros meios, se é o pastor da igreja, de em outro momento trazer aquela mensagem de uma forma mais simplificada, para que a grande maioria entenda. Aqui o texto diz que Jesus estava pregando, e a forma como ele pregava era para que alguns não entendessem. Quem eram esses alguns que ele não queria que entendesse? Os religiosos, porque eles se achavam muito conhecedores da palavra, e Jesus falava em uma linguagem diferente, usando essas parábolas, para que os simples entendessem o que ele queria dizer, enquanto aqueles que se achavam muito intelectuais, muito importantes, conhecedores de muita sabedoria, esses não iam
entender o que ele queria dizer. Essa era uma profecia lá do profeta Isaías, onde Deus enviou Isaías para que pregasse, e eles não entenderiam que Isaías iria pregar. Era uma ordem do Senhor, que a pregação que ele ia trazer era justamente para que eles não entendessem, para que os seus corações endurecessem mais ainda. Então aqui é uma forma de julgamento que Deus estava dando àquele povo, porque se achavam muito importantes, se achavam muito merecedores. Mas o que eu vejo de destaque também, além desse julgamento de Deus, é justamente o interesse de Jesus em ajudar, em dar compreensão àqueles que precisavam compreender. Então assim deve ser o nosso papel. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não entendem, e é nosso papel dar a explicação, mostrar para eles, olha, o que é que Deus está dizendo aqui. Lá no seminário, eu lembro de uma aula, um aluno levantou e disse assim: pastor, o que é que Deus está dizendo nessa palavra? O pastor olhou para ele bem sério e disse: Deus está dizendo o que está dizendo. Às vezes a gente quer criar coisas que não existem no texto, né? Então leia o texto e absorva o que o texto está dizendo, né? Tire aplicações ali práticas daquilo que está sendo dito. E essas são as aplicações que nós estamos tirando hoje. É entender que a mensagem, uma vez pregada, e se há dificuldade daquele que ouviu a mensagem de entender, que você reforce, traga outra explicação, facilite a compreensão, para que assim ele possa seguir a voz do Senhor. Lá em João 10, 27, diz a palavra, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa palavra que Jesus traz, ele fala que é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele reforça e diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas a seguem. Então, assim, aqueles discípulos que permaneceram com Jesus e buscaram a compreensão e pediram ajuda, Senhor, nos explica o que quer dizer essa parábola. Isso é uma prova de que aqueles que ficaram e buscaram isso são as verdadeiras ovelhas. E é para esse que Jesus Cristo veio dar a sua vida. E é para esses que ele veio também transmitir a palavra. Em terceiro lugar, o perfeito pregador é aquele que age com autoridade. E aqui na questão de autoridade, vemos no capítulo 8, Jesus agindo com autoridade no verso 22, quando ele acalma a tempestade. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-se dizendo: mestre, mestre, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E então, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Continuando nesse mesmo enredo, de autoridade, Jesus chega a outra margem, de onde ele estava viajando. E ao chegar na outra margem, ele encontra um homem endemoniado. E aí vai do verso 26 até o 34. E aqui então há também uma demonstração de autoridade. Quando aquele demônio chega diante dele, ele expulsa aquele demônio e os demônios vão para os porcos com a autorização de Jesus e se lançam no despenhadeiro e morrem todos. Então encontramos aqui essa autoridade do pregador. O pregador ele deve ter autoridade sobre aquilo que faz. Quando estamos pregando, devemos dar às pessoas o entendimento, a compreensão do que cremos. Por isso que nós estamos reforçando a ideia
do estudo das doutrinas básicas do Evangelho, né, da palavra de Deus, aos domingos. Porque eu observo e vejo que muitos crentes não têm domínio daquilo que creem. Isso quer dizer, quando eles vão falar para alguém, eles dizem: eu acho que é assim. Eu ouvi o pastor pregando e ele falava que era assim. Quer dizer, ele mesmo não tem convicção. A ideia de autoridade aqui é ter convicção. Eu só posso ter autoridade naquilo que eu falo se eu tenho convicção do que eu falo. Agora, se eu prego para vocês, ou se você prega para alguém e diz: olha, eu acho que só vai ser salvo quem seguir Jesus. Será que a pessoa vai receber essa palavra com autoridade? Se nem ele tem essa certeza. Você está salvo? Eu acho que eu estou. Que eu acho, eu estou, em nome de Jesus. Foi Jesus que me disse que eu estou salvo. Jesus não mente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de ir para o céu se não for por meio de Jesus. Então eu tenho certeza. Não é eu acho. Então essa é a compreensão que aquele que prega deve ter. De ter a firmeza no que fala. Quando Jesus falou ali aos ventos e o mar, e cessou aquela tempestade, ele falou com autoridade. Quando ele falou ao endemoniado e ele saiu do corpo daquele homem, ele falou com autoridade, com alguém que tem confiança no que diz, alguém que tem certeza no que fala, e não duvida do que pode acontecer, mas sim tem certeza plena. Marcos 1:22, maravilhavam-se da sua doutrina, de Jesus Cristo, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, quando Jesus pregava, as pessoas faziam uma comparação. Como a mensagem de Jesus é diferente? É interessante porque a gente entende o que ele diz, e ele fala com uma firmeza tão grande, que essa palavra penetra no nosso coração. É muito bom, irmãos, eu fico muito feliz, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas eu gosto muito quando uma criança se converte em uma programação, em um culto, porque eu entendo que aquela mensagem, ela foi de uma forma tão clara, que uma criança entendeu. E a criança, ela tem um entendimento, digamos assim, bem mais simples do que um adulto. O adulto, ele está cheio de paradigmas, de pensamentos, de limitações, e ele se fecha, muitas vezes, à palavra de Deus. Ele tem os seus traumas, ele tem os seus medos. E o que vai ser de mim se eu entregar a vida a Jesus? O que é que meus amigos vão pensar? O que é que a minha família vai dizer? Uma criança não pensa nisso. Ela só entende a mensagem, recebe o chamado e se entrega nas mãos de Jesus. Isso é que é maravilhoso. E eu lembro muito, lá no seminário, nas nossas aulas de pregação, quando o pastor dizia assim: irmão, pregue de uma forma que uma criança entenda. Se uma criança entender, não se preocupe, que todos os demais vão entender. É claro que para pregar para uma criança, para pregar para que uma criança entenda, não precisa aqui ficar fazendo brincadeiras, né, como muitas vezes a gente faz numa salinha, né, usando um fantoche, usando uma linguagem de criança, não. Mas pregar de uma forma simples, objetiva, para que seja recebida essa palavra com amor e com autoridade. E por último, o perfeito pregador é aquele que se importa com os seus ouvintes. E aqui o se importar não é apenas aquele cuidado em saber se eles estão entendendo. O se importar aqui é a ideia de realmente conhecer a vida da pessoa. É saber se aquela pessoa, ela está precisando, além da palavra, está precisando também de uma ajuda, seja de um alimento, seja de um abraço, seja de uma palavra de conforto, seja de o que for. A gente tem que se importar com as pessoas. Por isso que Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E como é que nós nos amamos? Cuidando.
A forma como demonstramos o nosso amor é cuidando de nós mesmos, nos alimentando, nos vestindo, cuidando da nossa saúde. Então esse mesmo cuidado nós devemos ter com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão conosco. Então aquele pregador que eu falei anteriormente, que entra pelos fundos e vai embora sem cumprimentar as pessoas, ele não se importa com seus ouvintes. Ele está ali apenas para pregar e receber o seu salário no final do mês. Aí a gente poderia colocar como um pastor profissional, né? Profissional no sentido de que ele está ali só como um trabalho. É o meu trabalho. Irmãos, um pregador, um pastor, isso aqui nunca vai ser um trabalho. Não devemos olhar isso aqui como um trabalho, mas um ministério. Nós somos chamados por Deus. A gente não deve estar mudando de igreja por salário, não deve estar mudando de campo porque aquele campo é melhor ou esse aqui é pior. Não, mas a gente deve ter consciência do chamado de Deus. Deus é quem dirige para onde devemos estar e o tempo que devemos passar naquele lugar. E essa direção a gente compreende no andar, no decorrer do processo, a paixão que Deus coloca no nosso coração, o amor que Deus coloca pela obra de Deus. Isso vai justamente de acordo com o interesse que nós temos nas pessoas. Desde que eu cheguei nesta igreja, eu me importo. Eu peço já pedi alguns para fazer visita, mas ainda tem pessoas nessa igreja que eu não fiz uma visita. Estou 2 anos aqui. Eu não conheço eles pessoalmente, nunca sentamos juntos para conversar. Não é por falta de interesse meu, mas porque a pessoa mesmo não fez essa abertura, não me deu essa oportunidade. E é importante que a gente dê esse espaço, porque somos ovelhas e devemos ser pastoreadas, e Deus chamou um pastor para cuidar dessas ovelhas. E como é que nós vamos cuidar das ovelhas se as ovelhas não querem entrar no aprisco, não querem ser pastoreadas? Fica difícil. Aí nós vamos para a palavra de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer, se tem alguma ovelha que não quer ouvir minha voz, não quer me conhecer e não quer me seguir, então não é do meu aprisco. Então por elas eu não devo investir tempo. Essa é a ideia. Jesus, ele tinha essa preocupação com aqueles que o buscavam. Então todo aquele que buscou Jesus, este foi atendido. Todos. Veja só o que diz o verso 40. Aqui é um pedido. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, e que estava à morte. Versículo 49. Falava ainda ele, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Jesus estava de viagem, tinha passado por uma tempestade. Ao chegar na cidade, se deparou logo com um endemoniado. O endemoniado, ele expulsou esse demônio, foi para os porcos se lançaram no precipício. A população, quer dizer, os donos daqueles porcos, chegaram até lá, descobriram que Jesus tinha feito isso, quiseram apedrejar Jesus. Jesus entra no barco e volta, vai para outra margem do lago. E aí
uma viagem cansativa, ele já tinha passado por algo muito, digamos assim, estressante, e aí chegando nessa outra cidade, já encontra outra multidão, o aguardando. E aí, ao aproximar-se dessa multidão, um homem chega para pedir ajuda. Ele tinha uma multidão para pregar. Qual era a sua missão? Pregar o reino de Deus. Não era isso que ele fazia de cidade em cidade? Só que ali ele viu uma necessidade, que a sua mensagem, ela entraria no coração de uma pessoa, e ele viu que era mais importante ajudar aquele homem naquele momento, do que pregar para a multidão. E ele foi, atendeu aquele homem, atendeu a necessidade daquele homem. Isso é interessante, irmãos, porque traz lições para a nossa vida. A gente tem se importado com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes as pessoas chegam tristes, cabisbaixas. A gente tem se importado, tem perguntado: irmão, o que é que está acontecendo? Ou minha amiga, ou meu vizinho, o que é que está acontecendo? Será que eu posso te ajudar? Estou percebendo que você não está normal, você está cabisbaixo, está triste. Eu posso te ajudar? Então esse interesse faz com que as pessoas nos ouçam. Quando a gente se importa com elas, elas também se importarão conosco. É a lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta atenção para as pessoas, a gente recebe das pessoas também a mesma atenção. Nesse mesmo enredo, entre o momento que Jairo chega lá para falar com Jesus e o momento que Jesus vai na casa de Jairo, acontece um outro fato. Enquanto ele estava caminhando, a multidão cercando, uma mulher vai e toca na veste de Jesus. Jesus para a multidão: parem, aconteceu uma coisa, alguém me tocou. Os discípulos ficaram: mestre, pelo amor de Deus, mestre, todo mundo aqui te aperta, tu não está vendo a multidão não? Como é que tu pergunta quem me tocou? Foram muitos. Não, mas alguém me tocou de forma diferente, que eu senti que saiu de mim poder. Naquele momento, Jesus estava dando a oportunidade de testemunhar a salvação de uma pessoa. E ali, naquele momento, aquela mulher do fluxo de sangue, vocês conhecem muito bem a história, ela confessa que foi ela que tocou e confessa a situação que ela se encontrava. Há 11 anos, ela passava por aquela situação, já tinha procurado vários médicos, já tinha gastado tudo que tinha e não conseguia a cura. E naquele momento, pela fé que ela teve, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus demonstra ali o tamanho da fé daquela mulher. Olha que fé maravilhosa. Diz no verso 48: então disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele poderia ser criticado, Jesus Cristo, porque naquele momento, uma mulher que estava tendo um fluxo de sangue tocou nas vestes dele. Uma mulher, quando estava no período menstrual, ela não podia sair de casa, jamais poderia tocar em um mestre, em um sacerdote, porque ela estava levando impureza para aquele sacerdote. Então a mulher nesse período, ela ficava 7 dias sem sair de casa, ela não podia sair de casa. Imagina essa mulher há 11 anos, nessa situação. Então ela se obrigou a fazer isso. Jesus reconhece o esforço, a fé que ela teve e glorifica ao Senhor por conta desta fé. Ele deu atenção àquela mulher, atenção que os outros talvez não quiseram dar. Quem é essa mulher impura? Tocar em mim? Não, vá para lá. Talvez os outros mestres que poderiam orar, que poderiam ajudá-la, não quiseram. Mas Jesus deu a atenção que ela precisava. E naquele momento ela foi curada. Assim é aquele que se importa com seus ouvintes. Ele quer realmente ajudar. Ele se importa em fazer o bem. Irmãos, não tenham dúvida. Muitas são as vezes que eu deito minha cabeça no travesseiro e fico rolando de um lado para o outro, pensando como é que eu posso ajudar o irmão fulano que está passando por essa situação. E o irmão cicrano. E a minha mente fica ali, trabalhando horas e horas, sem conseguir dormir, pensando como ajudar vocês. Então, essa é a disposição, o interesse, a vontade de fazer o bem, que nós todos devemos ter, uns pelos outros. João 6,37 diz: todo aquele que meu Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Então devemos ser gratos a Deus. As pessoas que se aproximam de nós são oportunidades que nos são dadas por Deus para transmitir a verdade do Senhor. Então não deixe de falar do amor de Deus. Prega a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, mas com todo amor e longanimidade. Então, fazendo isso, você estará contribuindo para o reino de Deus. Concluindo então, ser um pregador, para alguns, é apenas estar atrás de um púlpito, quando for convidado ainda. Mas o perfeito pregador, ele não precisa de convite, nem muito menos de púlpito. Ele precisa apenas de fé e persistência. E Deus lhe concederá autoridade e poder para alcançar as almas perdidas. Marcos 1:17. Disse Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o convite que Jesus fez aos seus primeiros discípulos. E eu reafirmo as palavras de Jesus. Nós ainda precisamos de pescadores de homens. Ainda precisamos de pessoas dispostas a falar do amor de Deus. Então vinde, ainda há lugar para você nesse barco. Nós precisamos da sua ajuda para transmitirmos a palavra de salvação. Que assim o Senhor abençoe a cada um de vós e que nos conceda a sua graça de cada dia poder falar mais e mais do amor de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, por esta palavra e te pedimos, Senhor, que ela não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. Que verdadeiramente busquemos a perfeição na palavra, buscando, ó Pai, criando as oportunidades, fazendo com que essa palavra alcance as tuas ovelhas perdidas, e que assim possamos trazê-las, arrebanhá-las e trazê-las para o teu aprisco. Vem abençoar, Senhor, a cada irmão aqui presente. Te peço por aqueles que nos assistem através da live, que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre nossas vidas, e que a cada dia possamos viver em obediência à tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.